está neste lugar. Você crê nisso? Eu não sou uma pessoa que vai te abençoar. Quem vai te abençoar é Deus, amém? Você crê dessa forma? É impossível nós entrarmos na presença de Deus com o coração voltado para Ele, para a adoração, para o louvor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito e nos tem dado, e saímos de mão vazia. Todas as vezes que nós entramos diante de Deus, Ele nos abençoa. Amém? Podemos não estar perceptivos à bênção de Deus, ao agir de Deus na nossa vida, mas com certeza Deus, Ele está nos abençoando de uma maneira sobrenatural. Essa noite é culto de primícia. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo número 25. Êxodo, capítulo de número 25, e o verso de número 2 e 3. Amém? Quantos acharam? Amém. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tornareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre. Vamos agora em Êxodo de número capítulo 35. 10 capítulos na frente. Verso de número 5, esse capítulo 35, verso de número 5. Tomai o que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Amém? Nós poderíamos dar nesta noite, amados, vários temas a esta palavra, mas o tema que eu escolhi, que Deus colocou em meu coração, é ofertar um ato voluntário. Poderia ser oferta, um ato de coração, uma atitude de fé. Nós vamos falar sobre a voluntariedade. Em primeiro lugar, nós temos que imaginar que o Deus a qual nós estamos servindo, Ele é um Deus de projetos. Ele idealiza tudo que Ele vai fazer, tudo que Ele vai realizar. Ele trabalha com planejamento, Ele trabalha com estratégia, Ele trabalha de uma forma que Ele vê que tudo vai sair conforme o que Ele planejou, o que Ele pensou em fazer. É um Deus dos mínimos detalhes. Tudo Deus Ele detalha, tudo Deus Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme aquilo que Ele imaginou, conforme aquilo que Ele idealizou. E nos projetos de Deus, como em qualquer projeto humano, Deus, Ele vai precisar de recursos para executar o seu projeto.
de pessoas, de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de crianças, que sejam capazes de entender e aceitar participar do projeto que Deus tem para realizar. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela assim: você quer participar do projeto de Deus? E não há como. Nenhuma empresa sobre a face da terra, ela consegue realizar um projeto sem que ela tenha recursos humanos. Ela pode ter recursos financeiros, recursos de materiais, mas se ela não tiver a capacidade humana, se ela não tiver as pessoas, os especialistas que irão resolver, que irão desenvolver, que irão fazer com que o projeto vá à frente, ela não consegue realizar o projeto. Da mesma forma, Deus. E os projetos de Deus não são para benefícios dele. Os projetos idealizados por Deus são para benefícios do homem e de toda a raça humana. Então, aqui nós vemos que Deus ele havia idealizado um projeto. Ele iria construir em pleno deserto um tabernáculo que teria todos os detalhes, todas as ornamentações que necessitaria para que o tabernáculo fizesse exatamente o que estava não na mente do homem, não no coração do homem, mas na mente e no coração de Deus. Eu creio que o slogan que nós pregamos e que nós vivemos, da qual diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é uma verdade. Não uma verdade somente nossa, mas é uma verdade da Bíblia. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia também nos ensina que Deus, Ele não muda, Ele não mudou e não mudará. Ele continua sendo o Deus eterno, sempre eterno. A palavra de Deus ainda continua nos dizendo, amados, que em Deus não há nenhum tipo de variação. O nosso humor, como homem, como pessoa, ele pode mudar, dependendo da circunstância, dependendo do momento em que nós estamos vivendo. A nossa atitude de espírito, a nossa ação e também a nossa reação, ela pode ser alterada, mas Deus não. Ele continua sempre firme em seus propósitos e em seus projetos. Pastor, mas por que você está me dizendo tudo isso? Eu quero dizer para você que foi propósito de Deus, e Ele chega agora para Moisés e pede para que o povo de Israel venha trazer a sua oferta alçada, a sua oferta voluntária, a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão. Só que agora eles não iriam ofertar qualquer coisa, eles não iriam colocar diante de Deus aquilo que simplesmente eles estavam dispostos a ofertar. Não. Deus agora, Ele nomeia a sua oferta. E Deus pega e fala para eles assim: olha, eles têm que me trazer voluntariamente aquele que for tocado, aquele que for movido, aquele que for impactado com o projeto de Deus, com a vontade de agradecer a Deus por tudo, vontade de ver que os planos de Deus eles venham a ser concluídos. Então, voluntariamente, o seu coração tem que estar disposto, a sua alma ela tem que estar disposta. Então, o que vai acontecer? Vocês vão me trazer ouro, prata e cobre. Talvez em algumas traduções diga bronze.
aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Veja bem, olha o detalhe, amados. Eles saíram de um regime de escravatura e foram para o deserto. E lá no deserto, eles estavam sendo sustentados por Deus. Vira para a pessoa que está ao teu lado e pergunta para ela: quem sustenta você? Olha só que coisa interessante. No verso 35 do capítulo 5 dias, ele fala assim: ó, tomai o que você tem. Deus não pede nada para nós se nós não temos. Amém? Amém. Mas olha que coisa interessante. Aí vem a pergunta: por que eles tinham? Como Deus sabia que eles tinham ouro, como Deus sabia que eles tinham prata, como Deus sabia que eles tinham cobre ou bronze, como você quiser. Sabe por que eles tinham? Porque Deus proveu. Diga para ele, para a pessoa que está do teu lado: Deus proveu. Deus proveu. Deus sabia. Deus é um Deus organizado, é um Deus de projeto, é um Deus de passado, presente e futuro e de eternidade. No capítulo 11, vamos ler, de Êxodo. Olha só, a palavra de Deus diz assim, dizendo para que Moisés falasse ao povo, ele diz assim: fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Olha que coisa interessante. Deus sabia que lá na frente, em um determinado tempo, ele ia dizer ao povo: olha, me tragam uma oferta de ouro, de prata, de bronze. E Deus sabia que eles não tinham esses recursos, e Deus tinha que prover esses recursos para que eles pudessem ofertar. Sabe o que acontece muitas vezes? Que nós não entendemos isso, que a oferta voluntária que nós trazemos, que a oferta alçada que nós trazemos, que o dízimo que nós trazemos, já foi algo que Deus providenciou lá atrás, para que hoje nós pudéssemos trazer. Deus já providenciou isso para que eles pudessem ofertar. Deus já abençoou antes para que eles pudessem ofertar. A bênção da oferta, ela não acontece depois que você oferta, ela já aconteceu para que você possa ofertar. O que acontece quando nós retemos a oferta? O que acontece quando nós retemos a bênção que nós já ofertamos? Será que haverá confiança em Deus de novamente nos abençoar para que nós possamos fazer? Não sei, é Ele. Olha só que coisa interessante. Capítulo 12, verso 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestaram-lhes e lhe despojaram os egípcios. Ali passamento é um barulho estranho.
E o povo não tinha, mas os egípcios tinham. A riqueza dos egípcios era grande. E eles estavam saindo do regime de escravatura e agora estavam indo embora. E uma coisa muito interessante que nós precisamos nos atentar aqui na palavra de Deus é que o Senhor era Ele que dava graça ao seu povo para que os egípcios pudessem ver o seu povo de uma forma diferente, de uma forma abençoada. Era Deus que provia todas as coisas, o bom relacionamento, o sucesso do povo, tudo era providência de Deus. Sabe, Deus colocou algo aqui no meu coração durante o tempo que eu estava meditando, que eu quero compartilhar com vocês. Sabe quando você está desempregado e você diz: eu vou procurar um emprego? E existem técnicas para que você possa elaborar um bom currículo. Hoje, um currículo é ensinado em uma universidade, um curso universitário, como fazer um currículo. Ali naquele currículo você vai colocar toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, tudo que você sabe fazer. E você ora sobre o currículo: Deus me abençoe para que eu consiga um emprego. E quando você vai, você consegue o emprego dos sonhos, aquele emprego que você queria tanto. E de repente você começa a acreditar que foi as qualidades, foi o seu currículo que te abriu a porta. Eu quero dizer para você que para o homem, para a mulher que serve a Deus, isso não existe. É Deus. Quando nós temos uma porta aberta, pode saber que foi Deus que deu graça, foi Deus que agraciou você, para que você fosse abençoado. Oh, glória a Deus. Pastor, isso é fanatismo? Não, isso é reconhecimento. Nós reconhecemos que é Deus que está a cuidar de nós, que é Deus que está a nos abençoar, que é Deus que está a prover para nós aquilo que nós precisamos, que Ele é o grande provedor, que Ele é o Deus da providência, que Ele é o Jeová Jireh, Ele que nos dá aquilo que nós necessitamos e precisamos para sobreviver. Glória a Deus. Amém. Jesus, ele começou a ensinar isso para os seus discípulos, e as coisas que Jesus começava a ensinar, ele ia de um nível mais simples para um nível mais complexo. Ele sempre partia desse princípio de um nível mais fácil para um nível mais difícil. E no Sermão do Monte, você lê o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele começa a dizer aos seus discípulos: olha, levanta os teus olhos e olha para o lírio do campo. O lírio do campo, ele não trabalha, ele não fia, ele não tem registro em carteira, mas ele é bonito, ele é formoso. Levanta os teus olhos e olha para o céu e contemple as aves do céu. Elas não trabalham, elas não têm emprego, mas o seu Pai Celestial as alimenta. O seu Pai Celestial cuida de você. E você sabe que depois Jesus ele traz isso para o nível humano. Ele volta para os seus discípulos e pergunta para eles: quem tem o maior valor, uma ave ou você? Deus, ele sabe, amados, do que nós precisamos. Ele sabe do que nós necessitamos antes mesmo de haver a necessidade. Antes da necessidade existir, Deus já sabe. Pastor, então por que nós não conseguimos fazer tantas coisas? É porque nós não colocamos os nossos projetos diante de Deus.
Porque se nós colocarmos os projetos, Ele vai prover os recursos. Ele vai prover. Eu tenho certeza que alguns anos atrás, quando nós estávamos aqui do lado, naquela igreja pequena, ninguém jamais imaginava que seríamos capazes de mudar para o lado e fazer esse tempo. E possivelmente, muitos de nós até não acreditamos na pastora. Pode ser que muitos de nós, muitos líderes até mesmo, por que não? Podemos ter dito assim: se eu fosse a pastora, eu não faria. Se eu fosse a pastora, não faria essa loucura. Esse negócio não vai dar certo. Esse é o lado humano falando, amados. Eu não quero dizer que você está contra. Não, é o lado humano, o lado racional dizendo: olha, nós não temos recurso. E é verdade, nós não temos recursos. Mas nós temos um Deus provedor. Não temos os recursos, mas temos um Deus que provê os recursos. Aleluia. Em toda a Bíblia Sagrada, em todos os projetos de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, tudo que Deus intentou fazer, ou tudo que o homem de Deus intentou fazer, eles fizeram, porque Deus foi fiel em prover os recursos. Aleluia. Isso move o nosso coração. Nos conta uma história que uma missionária estava no campo missionário, cuidando de algumas crianças e de alguns enfermos, e os recursos dela eram muito insignificantes diante daquilo que ela precisava. E a única coisa que ela intentou fazer foi que tinha uma pessoa que estava em um estado de saúde grave, e essa pessoa precisava de um remédio com urgência, senão aquela pessoa viria a falecer. Então ela reuniu as crianças que estavam com ela, e ela falou assim: vamos orar, porque eu creio que amanhã Deus vai prover o recurso. E disse que ela orou, e quando ela, antes de orar, havia uma criança, e aquela criança veio e falou assim, uma menina, ela veio e falou para aquela missionária: missionária, eu quero uma boneca, e eu creio que se nós orarmos hoje, a boneca vai chegar junto com o medicamento. Isso é fé. A missionária olhou para aquela criança e falou: então vamos orar. Você crê? Creio. Você crê? Creio. Então vamos orar. E disse que elas oraram à noite. De manhã chegou o carro do correio e uma caixa. Amados, aquela caixa, desde o dia em que ela foi postada, de toda a trajetória até chegar na mão da missionária, levaram-se 6 meses. Quando eles abriram a caixa, eles começaram a tirar, e uma das coisas que ela encontrou dentro da caixa foi os medicamentos que ela precisava. E ela continuou tirando e foi tirando, e dentro da caixa, no fundo da caixa, havia uma boneca. Deus é fiel. 6 meses. E quando ela pegou a carta de uma família brasileira que havia enviado para ela aqueles produtos, na carta estava escrito assim: querida irmã, nós
nós sentimos em nosso coração o desejo de enviar para você esses objetos. E quando nós estávamos fechando a carta, minha filhinha de 6 anos veio correndo com uma boneca na mão e falou assim: mamãe, coloque essa boneca nessa caixa, porque Deus tocou o meu coração. Amados, a bênção que você vai receber hoje, Deus já providenciou ela para você há 6 meses atrás. Deus é um Deus que provê a sua necessidade, para suprir a sua necessidade antes que ela chegue em você. Vale a pena ser fiel a esse Deus, vale a pena colocar nas mãos de Deus, amado, tudo que nós temos, porque Ele cuida de nós, Ele não vai deixar nós passarmos necessidade. Aleluia! Alguns de nós temos dificuldade, nós olhamos para a necessidade, grande dificuldade, não olhamos para Deus. E pensamos dessa maneira: se eu der, vai me faltar. Se eu tirar o que eu tenho e doar, vai me faltar. Nós não acreditamos que Deus, Ele é capaz de multiplicar. É a dificuldade que nós temos. E não importa, amados, o valor da tua oferta. Preste bem atenção. Não importa o quanto você vai doar, Deus, Ele é capaz de multiplicar isso. Eu vivi uma experiência este ano, alguns meses atrás. Eu fui convidado para pregar em uma igreja que estava inaugurando. E eu falei: vou dar minha oferta. E naquele dia, o meu coração, pão duro, só sentiu de dar R$2, mesmo porque não tinha uma notinha de R$1. Depois que acabou a notinha de R$1, as notinhas de 2 começaram a aparecer. Eu doei R$2, preguei, ganhei a gravação do DVD, ganhei 50 DVDs produzidos e ganhei mais R$200 no mundo. Está R$10, né? Se eu tivesse dado R$10, 10 mil. Pois é. né? Tá vendo? Ô, glória a Deus. Isso é sua experiência. É, Senhor. A minha esposa fala assim: eu faço a obra de Deus de coração, e ela fala assim: você é bobo. Eu não sou bobo. Eu sei aonde eu estou semeando. Eu sei que a terra ela é fértil e que eu vou colher. Aleluia. Eu não estou semeando para nome, estou semeando para Deus. É, Às vezes eu faço filmagem para alguns pastores, às vezes dou tudo, a filmagem, dou o material pronto para eles venderem, para mim devolver o recurso. Depois eu tomo um suador na hora para receber. E ela fala: você é bom, pode fazer isso. Eu falo: não faço porque o meu coração manda fazer. E eu sei que um dia Deus vai mandar alguém fazer alguma coisa por mim, porque Ele veio. E também, amados, se Deus não mandar fazer, não tem problema nenhum. é, Senhor. Porque o nosso negócio com Deus não é troca. Eu dou oferta e você me abençoa. O nosso negócio com Deus é: Senhor, eu te dou porque eu te amo. Senhor, eu te oferto porque eu te adoro. Senhor, eu te dou porque eu sou agradecido ao que o Senhor me dá. Glória a Deus. Aleluia. Não é barganha. Nós não fazemos
temos barganha com Deus. Nós não podemos comprar as nossas bênçãos. Você não pode comprar a sua bênção, ela não tem preço. Amém? Nenhuma bênção ela pode ser comprada. Nenhuma bênção. Para encerrar, amados, vamos ler Êxodo capítulo 35, só para a gente concluir aqui. Versículo número 21 e 22. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Deus permitiu eles serem abençoados lá atrás, proveu, e agora na hora da adoração, o coração do povo foi tocado por Deus e eles trouxeram oferta. Se você continuar lendo mais para frente, você vai encontrar um verso que diz o seguinte: que Deus, que era tanta oferta que Moisés teve que falar para o povo: olha, para de trazer, porque nós já temos o suficiente. Amém? Você já imaginou um dia em que o nosso coração se dispor de tal maneira a doar, que alguém falar assim: olha, irmãos, não tragam nada este mês, porque nós estamos bastante satisfeitos com o que nós já ganhamos? É Deus. Sabe? Pensa isso que eu vou falar com você. Eu já dei oferta de R$1, já dei oferta de 2, já dei oferta de 5, já dei oferta de 10. Falando em nota, eu não consegui ainda dar uma oferta de 20, nem 50. Já dei cheque, oferta não. Se propõe no seu coração e fala assim: olha, a primeira nota de 50 nova que eu pegar, eu vou doar. A primeira nota de 20 na hora que sair, eu vou doar. Porque você sabe o que é a primícia? É o primeiro. Quando eu pegar uma nota de 100 em um determinado mês do meu salário, no meu abono, no meu final de ano, eu vou doar. Coloque isso como projeto, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Oh, Deus. Ah, em 2013, a primeira nota de 100, o primeiro culto do ano, eu quero levar uma nota de R$100, zerinho. Não sei. Estabeleça uma meta e Deus vai abençoar você. Olha o que eu estou falando, eu tenho certeza. Deus